Vamos ver, Vai lá. vai haver uma manifestação amanhã, né? Eu acho pouco, tá? Uma manifestação agora é depois de uma morte. A gente está vivendo uma ditadura do judiciário do país, infelizmente, meio óbvia, meio escancarada, e simplesmente eu não preciso adjetivar nada, não preciso subjetivar nada, é simplesmente dá para enumerar os fatos. A justiça é responsável, Anselmo, pela segurança, pelo bem-estar e pela integridade pessoal, física, psíquica de um preso, tá? O preso tem seus direitos humanos. O Clérison estava preso há 10 meses. Não existe prisão preventiva de 10 meses. Estava dentro de um inquérito completamente ilegal de atos golpistas. Ele não foi julgado, não teve trânsito em julgado. No Brasil, há pedófilos, estupradores, traficantes, narcotraficantes, toda sorte de criminosos, se pagarem um bom número de advogados caros, que saem da cadeia. 1 ano de cadeia sem julgamento, sem o devido processo legal, em primeira, segunda, em terceira instância, já foi na base do STF. Ele teve 36 atendimentos hospitalares. Como disse o coronel Gerson, todos os seus amigos lá, os seus parceiros de carceragem, né, sabiam que ele era um homem doente, com inúmeras comorbidades, estava à beira da morte. Esse relatório da PGR chegou nas mãos do senhor juiz Alexandre de Moraes, que implicavam e reverberavam a soltura do Clérison, sob o risco iminente de uma morte. A morte de Clérison foi a crônica de uma morte anunciada. E o responsável direto pela integridade física desse homem era o homem que tinha o processo sobre o Clérison. Esse homem chama-se Alexandre de Moraes. Só isso, sem adjetivação nenhuma, isso caberia uma medida legal de alguma forma, de um processo de impeachment, de um processo contra o senhor Alexandre de Moraes. E aí você reverbera esse assunto para outros cantos. Por que o senhor Rodrigo Pacheco não instaura um processo de impeachment que já foi inúmeros pedidos contra o senhor Alexandre de Moraes? Não é o primeiro abuso explícito desse homem. Mais uma vez, inquéritos ilegais e morais em que os juízes da Suprema Corte são colocados como vítimas, procuradores e juízes do próprio caso que julgam. Dentro desses inquéritos, há tipificações criminais não explícitas no próprio Código Penal, quer seja discurso de ódio, fake news ou coisa do tipo. Pessoas têm sido censuradas, têm sido presas sem o devido processo legal, sem a possibilidade de individuação de conduta, como foi do caso dos invasores do 8 de janeiro. Entendeu? Tudo bem, se ele fosse a julgamento. Mas 10 meses de prisão preventiva, um homem doente. E outra coisa, a prisão por depredação dá no máximo 1 ano de cadeia ou coisa do tipo. Ele estava querendo dar um golpe. Como é que você dá um golpe sem armas? Ele disse que não fez nada do que ele está acusando ele de fazer. Ele disse, num depoimento que foi revelado recentemente, inclusive, agora há pouco, que simplesmente colocou-se dentro do Congresso Nacional para fugir de bombas de efeito moral. Ou seja, por isso ele ficou 10 meses na cadeia. Mas isso são questiúnculas, diante do fato que ele era um homem doente, um homem com inúmeras comorbidades, que teve quase 40 atendimentos, que atestam seus próprios parceiros de carceragem que ele era um homem doente à beira da morte. E isso é uma questiúncula diante de um homem como Alexandre de Moraes, que recebe esse tipo de relatório da própria Procuradoria-Geral da República, que vota pela soltura desse homem que não tem nenhum tipo de condenação, que é réu primário, que não teve um julgamento, não teve a sua individuação de conduta e ficou 1 ano na cadeia. A gente vê novamente, eu vou falar, pedófilos, estupradores, traficantes, torturadores, pessoas que matam outras pessoas, não ficarem 1 dia na cadeia com habeas corpus ou coisa do tipo. Mas Clérison era um homem pobre, era um homem de classe média baixa, não tinha recurso para pagar inúmeros advogados, mas nem isso adiantaria. Porque no Brasil, os crimes de pedofilia, de estupro, de tráfico de drogas, têm todas as garantias legais da lei. Agora, crime de opinião, você se colocar contra o governo Lula, você se colocar como, sei lá, conservador, bolsonarista, você entrar no Congresso Nacional é um crime, de maneira inadvertida. Inadvertida, sem nenhum tipo de barreira, quem entra é criminoso, real, esposa de criminoso, criminosa, narcotraficante. Esses são recebidos, inclusive, por ministros das relações institucionais, custeados
pelo Ministério dos Direitos Humanos, recebidos pelo Ministério da Justiça, apoiadores de terroristas do Hamas, mas entrar no Congresso agora é um crime terrível. E mais, um homem doente foi exatamente morto pela omissão da justiça brasileira. A morte de Clérison é responsabilidade direta do Estado brasileiro, assim como o Estado brasileiro deveria cuidar de cada um dos seus presos. Esse homem foi morto dentro da cadeia pela omissão de uma justiça que se transformou numa injustiça latente. Então, não é só a manifestação. Você tem que estabelecer, meu caro Marcelo, uma ação efetiva dentro do Legislativo. Você tem que ter uma CPI de abuso de autoridade, você tem que ter um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Eu não estou propondo golpe aqui. Eu estou propondo os 4 caminhos, as 4 linhas da Constituição contra os abusos reiterados que todos dizem que Alexandre de Moraes comete. Inclusive, dentro do STF, todo mundo sabe disso. Ou pela omissão, ou pela anuência, eles concordam com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Qualquer jurista razoável vai concordar com o que eu estou dizendo aqui. Eu expus fatos, uma cronologia de fatos. Um homem doente, cuja PGR assinalou a sua soltura essa que foi negada pelo ministro Alexandre de Moraes, que deveria zelar pela saúde desse homem que morreu. Então, a gente está entrando num período perigoso em que não há só mais censurados, não há só mais presos, não há só mais perseguidos ou arruinados que têm suas contas bancárias bloqueadas. Agora, um morto pela omissão, e omissão aqui eu falo um eufemismo, da Justiça Federal do Brasil. Durma-se com um barulho desse. Agora, você tem que ter uma reação. Reação de comunicadores, reação de legisladores, reação de deputados, de senadores, reação de jornalistas, de todo mundo que tem um pingo de consciência no país. Hoje eu estava vendo a Jovem Pan, que Deus a tenha, não houve uma única menção a esse caso. Houve um morto pela leniência, omissão e absoluta inação da justiça. Um morto na responsabilidade do Estado, na responsabilidade da Justiça Federal Suprema do país. E quem não fala sobre isso, quem não age contra isso que aconteceu ontem, é conivente, ou omisso, ou covarde. E tão criminoso quanto aqueles que se omitiram na morte do Clérison. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.